Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado, senhor Ministro da Economia, queria começar por lhe dizer que nesta bancada nós consideramos este debate, o debate sobre uma segunda geração de reformas estruturais para transformar a nossa economia, fundamental para o futuro das famílias, das empresas e dos portugueses. Para isso, Sr. Ministro, é preciso, em primeiro lugar, não desaproveitar aquilo que já foi feito na primeira geração de reformas. Lamento que o Sr. Ministro não tenha aqui evidenciado que tudo aquilo que foi feito nos últimos anos, na área da justiça, na área laboral, na área dos licenciamentos, na área do Código do Investimento, na área do estímulo ao investimento, não fosse valorizado como ponto de partida para um Plano Nacional de Reformas. O Governo entendeu, de resto, não apresentar um plano, apresentou um esboço, um draft, um PowerPoint cravado e preenchido de generalidades, de propósitos muito vagos, muitos deles constantes, de resto, de documentos que vêm também do passado. E, Sr. Ministro da Economia, eu tenho que lhe dizer com toda a franqueza, eu tenho e nós temos muito respeito pelas suas intenções, mas o Sr. Ministro precisa de ser ajudado. E precisa de ser ajudado, desde logo, dentro do próprio Governo. Porque é muito difícil ser Ministro da Economia, estimular o desenvolvimento económico do país, estimular a captação e a atração de investimento, quando o Sr. Ministro faz parte de um Governo que faz reversões em negócios na área que Vossa Excelência não pode deixar de tratar também. Quando o Governo decide pôr cobro ao processo de privatização da TAP ou das subconcessões de transportes públicos, o Sr. Ministro foi tido e achado, percebeu o sinal que deu aos investidores, afugentando-os e dizendo que o Estado não tem palavra, não cumpre os seus compromissos? Quando o Governo e o Partido Socialista decidem rasgar um compromisso para que fôssemos competitivos do ponto de vista fiscal, baixando o IRC, o Sr. Ministro da Economia não tem uma palavra para a competitividade fiscal do nosso país, para atrair investimento? Sr. Ministro, nós queremos ajudá-lo. O Parlamento tem a obrigação de ajudar o Governo e de ajudar o Ministro da Economia. Nós não queremos que o Sr. Ministro e o seu Ministério sejam o parente pobre deste Governo, como têm sido até aqui. De resto, até na política orçamental, veja bem, a principal medida do lado da receita fiscal foi o aumento do imposto sobre os combustíveis, que agrava e de que maneira os custos de contexto das empresas, agrava e de que maneira os seus propósitos de estimular o crescimento da economia e de criar emprego. Por isso, Sr. Ministro, nós apresentámos mais de 30 propostas que estão no plano parlamentar à disposição das demais bancadas e também da bancada do Governo para a discussão. Se o desafio é se estamos disponíveis para discutir consigo e com as restantes bancadas, estamos, e com propostas concretas. Fazemo-lo, naturalmente, na sede própria, que é no Parlamento, onde estão os partidos e onde está o Governo. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro precisa de se inspirar muito naquilo que está constante dessas propostas. O Sr. Ministro precisa de arrepiar caminho, precisa de não ser parte de um processo de perda de confiança e de credibilidade do Estado português e da economia portuguesa. O Sr. Ministro precisa de não agravar os custos de contexto das empresas, porque senão, mesmo as medidas que são boas, não têm o efeito que é desejado. O Sr. Ministro precisa de não agravar a fiscalidade das empresas. O Sr. Ministro precisa de aproveitar as propostas para reforçar a capitalização com recursos próprios das empresas. O Sr. Ministro precisa de, efetivamente, poder diversificar as fontes de financiamento das empresas. Mas, Sr. Ministro, para fazer isto tudo, é preciso que a estratégia esteja correta. Para fazer isto tudo, é preciso que a política governativa seja credível. Para fazer isto tudo, é preciso não continuar a política de reversões que afugenta os investidores.
Obrigado, senhor deputado. Para